Assim, a gente faz um filme 3 vezes e você precisa acertar as 3 vezes. Você faz um filme quando escreve ele, você faz um filme quando você dirige ele, quando você produz efetivamente ele, e você faz um filme de novo quando você edita ele. Você não faz um filme para achar bonito ou lindo, você faz um filme para as pessoas gostarem da história. Vamos lá, vamos falar de arte então. Meu nome é Breno Silveira, eu sou cineasta, eu fiz 4 longas-metragens. Meu primeiro longa-metragem foi Dois Filhos de Francisco, meu segundo longa-metragem foi Era Uma Vez no Rio, meu terceiro longa-metragem foi À Beira do Caminho e meu quarto longa-metragem foi Gonzaga de Pai para Filho, que foi meu último longa-metragem. Trabalho também com publicidade. Tenho mais de 500 comerciais dirigidos por mim, entre Coca-Cola, vários carros, muito comercial da GM, Natura, sou eu que faço quase todos, Brahma, faço muito. Fiz muitos clipes, vários clipes. Já trabalhei também em documentários, muitos documentários também. Eu tenho uma carreira meio estranha, assim, eu vario entre do documentário até a ficção, até hoje em dia eu estou fazendo televisão, estou fazendo uma série para Fox, e eu acho que o bacana da minha carreira é que eu misturo todos essas formas de comunicação. Meu nome é André Horta, né? Minha profissão hoje é diretor de fotografia. Comecei no cinema em 87 e fui assistente de câmera durante 10 anos, acredito, 9, 10 anos, e comecei a fotografar em 97, 96, 97. E tô aí até hoje, vivo disso, sou fotógrafo. Cara, meu nome é Eduardo Curti. Eduardo Curti. E você é diretor, né? Além de ser diretor, eu faço direção de fotografia e finalização, assim, principalmente com ilustração digital e a parte de composição digital também. O segredo de um bom filme é trabalhar muito antes. Nos termos práticos, digamos assim, operacionais, é montar a sua própria equipe, né? A equipe que você é responsável. Dentro dessa equipe está a equipe de câmera, né? Um operador de câmera, um foquista, um segundo câmera, um terceiro assistente, um logger. A minha pré-produção é feita de uma forma muito artesanal. A gente reúne uma equipezinha principalmente cuidando na parte da arte, de cenógrafos, cenotécnicos, aderecistas, geralmente uma figurinista junto, e a gente fecha com uma equipe pequena, assim, alguma coisa entre 5 a 10 pessoas. Esse é a equipe que você forma e você, junto com o seu produtor executivo, administra uma verba, né? Tem filmes que tem 10 mil, tem filmes que tem 100 mil, tem filmes que 500 mil, 1 milhão para o departamento. E isso não vai para o seu crédito, isso não está no filme. Você não pode falar, não fiz essa fotografia legal porque eu tinha pouca grana, não fiz, sabe? Então, assim, isso não conta. O que conta é o que você fez com o que você tinha. Uma produção é muito cara, né? Você juntar uma equipe de 50, 100 pessoas, normalmente que tem nos meus filmes por dia, custa muito caro. E eu meto a mão na massa com eles do começo ao fim do processo. Eu faço uns desenhos de produção, normalmente, que são os desenhos que tem uns concept designs, como se chama comumente por aí, a gente chama de concept design. E eu faço esses desenhos de produção e tem os personagens, os veículos, os adereços, eventualmente cenário, quando tem cenário. E a partir desses desenhos a gente constrói o universo de forma física, cenográfica, assim. Então, quanto mais você preparar, você saber onde vai acontecer, você saber quais os atores que vão fazer, você saber que tipo de linguagem você quer fazer, como você quer contar o teu filme. Quanto mais você detalhar ele, mais pronto você vai estar para o trabalho. Eu estou acostumado com uma quantidade para uma relação
bem alta, assim, em que eu tenho muito mais tempo de pré-produção, às vezes 10 vezes mais tempo de pré-produção do que de filmagem. Só pra você ter ideia, o Gonzaga, que foi meu último filme, eu levei 7 anos para fazer. Eu levei 6 anos escrevendo, 1 ano para achar meu ator principal que fosse parecido com o Gonzaga. Tinha feito entrevista com vários atores e ninguém parecia com o Gonzaga, eu não tocava. Fui procurar esses atores no Nordeste, achei. Depois um trabalho grande de procura de locação. Então acho que a pré-produção é tudo no filme. Se preparar para fazer alguma coisa é a coisa mais importante para que aquele trabalho saia bem feito. Quando começa a filmagem, você tem que estar preparado de várias maneiras, né? Primeiro, fisicamente, né? Entender que se você tem que saber quanto tempo você vai estar nesse trabalho. Se é um trabalho de 4 semanas, de 4 dias ou de 4 meses ou de 1 ano inteiro, né? Para saber o quanto da sua energia você tem que administrar dentro dele. Eu sou louco por set, eu adoro set de filmagem. Então assim, eu acho que um diretor bem preparado ou você fazer um trabalho, né? Eu acho que nem todo mundo chega à direção, mas para mim ser um diretor bem preparado é aquele que consegue utilizar o melhor de cada pessoa que está ali na equipe. Saber, né, que um pouco de cada área daquelas, um pouco de maquiagem você tem que saber, por incrível que pareça, você tem que saber um pouco de figurino, você tem que estar entendendo muito bem seu texto, você tem que entender um pouco de fotografia, você tem que entender um pouco de edição. Então eu acho que um bom diretor é aquele que consegue de alguma forma entender e cuidar para que todas as áreas sejam olhadas com a importância que elas têm. Você tem que estar estudando o seu dia de amanhã, sua semana seguinte, o seu roteiro, a história, tem que estar na cabeça. Esse dever de casa tem que ser feito. Eu tenho uma pesquisa extensa sobre a evolução da estética cinematográfica ao longo do século passado. E eu tenho minha preferência sobre lentes e eu gosto muito das lentes, principalmente japonesas e europeias, que vão entre a década de 50 a década de 80, que são as primeiras lentes multi-coating, que é o aparecimento do coating, que é o tratamento químico que o vidro toma para a luz incidir de uma forma nas lentes. Eu filmei em película a minha vida toda, tive até uma pequena relutância para entrar no cinema digital, só entrei depois que as câmeras já estavam um pouco melhores esteticamente, que foi mais recente. Eu sempre digo que um bom diretor é aquele que consegue juntar aquele bando de louco para fazer e embarcar naquela história, né? Eu agora estava filmando uma série para a Fox que devia ter quase 200 pessoas no set. E você manter todo mundo interessado, focado para fazer o trabalho, eu acho que é uma coisa... É puxar, é trazer a equipe com o coração mesmo, é fazer as coisas com gana, fazer as coisas com vontade, fazer as coisas darem certo. Eu acho que é muito importante um diretor ter a consciência de que se ele não trouxer a equipe junto, ele não vai conseguir fazer o filme. Durante a filmagem não tem nenhum segredo. A gente também trabalha com uma equipe pequena, normalmente entre 10 a 30 pessoas, sem contar elenco. Tem uma equipe muito, muito reduzida na maioria das vezes e me preocupa um pouco sempre com a questão da finalização, porque todos os meus trabalhos têm um nível muito grande de intervenção digital. A pós-produção de um diretor, eu gosto muito de ilha de edição. Eu não acho que você tem que entregar para um editor. Eu acho que a primeira coisa que eu faço é separar todos os takes que eu gosto. Eu fico assistindo todo o material que eu fiz, é a área que eu tenho mais medo, eu sou um cara inseguro. Em geral, quando eu entro na edição, eu acho que eu fiz uma grande cagada. Eu nunca gosto do que eu filmei.
É impressionante como eu adoro quando eu estou no set, mas eu tenho um senso crítico muito forte. Então, quando eu vejo o take, eu falo, aquele ali eu devia ter feito mais em close, aquele outro eu devia ter feito dessa forma, ali eu acho que eu devia ter falado pro ator isso. Então, edição é uma outra mágica, né? Então, a minha pós-produção é bem pesada também bem artesanal. Eu faço muita ilustração digital, tem muita ilustração digital e composição digital. Hoje em dia é incrível, você pode ir para o computador, apagar coisas, construir coisas, trabalhar com chroma key, substituir o chroma key verde por imagens, por montanhas, castelos e tal. Raramente eu uso chroma, geralmente a gente faz as ilustrações e elas são inseridas no material filmado por cima do que foi filmado, e tem vários métodos de recorte que não são o chroma, quando você quer que o que foi criado digitalmente entre por trás dos elementos filmados, né, nas camadas inferiores. E aí você vai trabalhar com milhões de ferramentas de filtro, você pode separar uma cor na imagem, só aquela cor diminuir ou aumentar, você pode separar só o vermelho, só a pele, só o que é marrom, só o que é alta luz, só o que é baixa luz, só as luzes médias. Então, eu costumo dar o exemplo de como se a imagem fosse um pão de forma na sua frente, todo fatiado. Você está vendo o pão numa forma de TV, mas você trabalha essa imagem nas altas, nas médias e nas baixas, e dentro das baixas, médias tem 10 fatias, 20 fatias que você pode ficar tirando, mexendo, botando de novo, vai na média, vai na alta. Então, quando você junta todas as fatias de novo, o teu pão já tem outro sabor, outro gosto, outra forma, enfim. Então você pode trabalhar muito mais a pós-produção. E eu tenho sempre esse foco muito grande nesse processo de finalização, assim. E tem uma finalização bem demorada também. Na verdade, no geral, em termos de prazo, eu sempre forço uma barra para a gente ter o máximo de tempo possível. Eu também estou acostumado com prazos bem maiores do que é o normal de um filme publicitário, embora que eu também já dirigi publicidade, assim, mas eu tenho geralmente prazos mais folgados, tanto de pré-produção quanto de finalização. Cara, não cuido absolutamente nada de divulgação, assim. Primeiro porque, em termos de publicidade, não tem divulgação, né? A gente entrega para a agência e vê o filme pronto. São trabalhos encomendados, né? Os trabalhos que eu faço com cinema, geralmente eu não cuido do processo de divulgação. Não, eu acho que é claro que quando você tem um trabalho fotografado por fotógrafos ou diretores muito conhecidos, né, isso chama atenção. Mas no Brasil, assim, muita gente pergunta, o que você faz? Eu sou fotógrafo cinemático, você faz a foto do cartaz, entende? E as pessoas não entendem qual a função do diretor de fotografia, né? Tem gente que espera você aparecer no filme. A divulgação, antigamente ela precisava de um aparato gigantesco, né? Horários de televisão, entrevistas, você está em contato com a mídia. Hoje em dia eu acho que através das redes sociais você tem um outro tipo de divulgação, que às vezes é mais rápido, mais barato. Então acho que o legal do cinema é que vocês estão pegando um cinema em transformação, que é mais barato de fazer, mais prático, você tem uma outra forma de divulgação, às vezes você pode ter só a internet e fazer um sucesso, né? Então, eu acho que se você fizer um filme bom, o boca a boca funciona muito no cinema, né? Eu tenho um exemplo maravilhoso, quando eu acabei o Dois Filhos de Francisco, lançaram ele no Leblon. E eu falei, nossa, o que ele está fazendo aí no Leblon? Isso era um filme para lançar no interior de São Paulo. Eu não acreditava no meu próprio filme. Quando eles lançaram ele no Leblon, eu fui na estreia e só tinha 20 pessoas na sala. Foi o começo do que eu achei que era um fracasso.
Comecei a ligar para o Luiz Severino Ribeiro, tira esse filme daí, vocês são loucos. Comecei a ligar para todo mundo dizendo, fizemos uma loucura, ninguém vai assistir, tem um preconceito muito grande, ninguém sai do Rio de Janeiro para ir ver uma história de Zezé de Camargo e Luciano. E eu estava enganado, porque o boca a boca dele, na segunda semana, os 20 pessoas já tinha 40, na terceira semana tinha 100, na quarta semana o cinema está lotado, na quinta ele tirou o lugar do Batman. Ele passou do Leblon 2 para o Leblon 1. E ele fez mais público que o Batman, que o Homem-Aranha, que o Star Wars e que o Harry Potter. Foi a primeira vez que um filme nacional fez mais público do que todos os filmes estrangeiros. Então, assim, a divulgação não foi minha, foi o boca a boca. As pessoas dizendo, vai ver, que legal. Então, assim, foi um filme que começou fracassado, né? Ninguém foi ver porque ninguém queria ver aquela história. E aos poucos as pessoas começaram a falar bem e de repente eu tinha um sucesso. E eu não sabia, né? Então, assim, a divulgação é muito relativa. Você precisa realmente contar, não só com o boca a boca, mas com rede social, com a mídia. Eu acho que hoje em dia a mídia fica cada vez mais importante no lançamento, mas a verdade é que se você tiver um bom produto, um bom filme, uma boa história, você consegue chegar no seu público. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin.